Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio. Era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Lá viviam marido e mulher. Há muito tempo que queriam ter um filho, mas ele não estava. Um dia, minha esposa adoeceu. O marido perguntou a ela o que ela mais deseja. A esposa respondeu que havia um jardim magnífico nas proximidades, onde crescem muitas das flores mais bonitas. Há um lindo Rapunzel no jardim. Parece tão fresco e tão verde que ela realmente queria prová-lo. Mas o jardim era cercado por uma cerca alta e ninguém ousava entrar, pois este jardim pertencia a uma bruxa. Ela possuía grande poder, e todos no mundo a temiam. O marido amava muito a esposa e decidiu comprar uma Rapunzel para ela, custasse o que custasse. E assim, ao anoitecer, ele escalou a cerca de pedra para o jardim da feiticeira. Com pressa pegou um punhado de Rapunzel verde e trouxe para sua esposa. Ela imediatamente preparou uma salada com ele e comeu avidamente. Ela gostou tanto desta salada que no dia seguinte quis ainda mais do que antes. O marido voltou para o jardim, mas a bruxa já estava parada na sua frente. Ela olhou para ele com raiva e disse que ele pagaria muito por roubar a Rapunzel. Ele pediu à bruxa que não se zangasse, pois arrancou a Rapunzel de sua esposa, que estava muito doente. E ele a ama tanto. A raiva da bruxa passou um pouco, e ela disse que se fosse verdade, ela permitiria que ele pegasse quanta Rapunzel quisesse, mas com uma condição. Ele terá que dar à bruxa o filho que nascerá de sua esposa. O marido concordou com medo. Quando a esposa deu à luz uma filha, a bruxa apareceu imediatamente, levou a criança com ela e a chamou de Rapunzel. Rapunzel se tornou a garota mais bonita do mundo. Quando ela tinha 12 anos, a bruxa trancou em uma torre. Essa torre ficava na floresta e não tinha portas ou escadas. Apenas no topo havia uma pequena janela. Quando a bruxa quis escalar a torre, ela chamou Rapunzel para puxar suas foices para baixo. E Rapunzel tinha cabelos longos e lindos. Ela ouve a voz da bruxa, afrouxa suas tranças, amarra-as no gancho da janela e o cabelo cai, e a bruxa então sobe, agarrando-se a elas. Vários anos se passaram e o filho do rei passou a andar a cavalo pela floresta onde ficava a torre. De repente, ele ouviu um canto, e foi tão agradável que ele parou e começou a ouvir. Era Rapunzel cantando com sua voz maravilhosa. O príncipe queria escalar. Ele começou a procurar a entrada da torre, mas foi impossível encontrá-lo. Ele uma vez viu como a bruxa sobe nas tranças que Rapunzel abaixou. E no dia seguinte, quando já estava escurecendo, o príncipe dirigiu até a torre e ligou para Rapunzel. Ela ouviu, puxou as tranças para baixo e o príncipe subiu. Rapunzel, vendo que um homem que ela nunca vira entrar, ficou a princípio muito assustada. Mas o príncipe falou com ela afetuosamente e disse que seu coração estava tão tocado pela cantoria que decidiu vê-la sem falta. Então Rapunzel parou de ter medo, e quando perguntou se ela concordava em se casar com ele, ela consentiu e estendeu a mão para ele.
mas eles simplesmente não sabiam como descer juntos. Eles descobriram que quando o príncipe chegasse, ele sempre levaria um pedaço de seda com ele, e Rapunzel trançaria uma escada com ele. E quando a escada estiver pronta, eles descerão juntos e irão embora. A feiticeira não percebeu nada até que um dia Rapunzel perguntou por que é mais fácil arrastar o príncipe para cima. A feiticeira entendeu tudo, ficou com raiva e agarrou com raiva o cabelo lindo de Rapunzel. Enrolei-os várias vezes em volta do braço esquerdo e com o direito agarrei a tesoura e cortei-os. Ela levou a feiticeira para o denso matagal de Rapunzel e a escondeu lá. Ela amarrou as tranças cortadas no gancho da janela, e quando o filho do rei apareceu, puxou-as para baixo. O príncipe subiu e viu a bruxa. Ela olhou para ele com seu olhar malicioso e disse que ele nunca veria Rapunzel. O príncipe estava fora de si de dor e em desespero saltou da torre, mas os espinhosos espinhos dos arbustos, sobre os quais ele caiu, arrancaram seus olhos. O príncipe cego vagou por vários anos em luto e tristeza na floresta. O tempo todo ele chorou e chorou por sua amada perdida. Uma vez ele entrou em um matagal denso. De repente, o príncipe ouviu alguém cantando. Parecia tão familiar para ele, e ele foi ao seu encontro. Quando ele se aproximou, Rapunzel o reconheceu, se jogou em seu pescoço e chorou amargamente de alegria. 2 lágrimas caíram em seus olhos, e o príncipe novamente recuperou a visão e começou a ver como antes. Ele a trouxe para seu reino, e eles viveram por muitos e muitos anos em felicidade e alegria.